Eu vou falar de uma das coisas mais importantes que existe para a nossa vida hoje. Eu vou explicar uma coisa que se chama Ashkafá em hebraico. Eu dou também a palavra em inglês, chama-se mindset. Mindset é o conjunto de ideias e valores que fazem com que eu decida tomar uma decisão quando eu faço alguma coisa. Hoje, o nosso mindset, ele está poluído. Ele está poluído por tudo que a gente escuta, fala, fomos educados e o ambiente que a gente está. Vamos entender qual que é nosso mindset atual, o que a gente pode fazer para controlá-lo e entender certas coisas. Hoje, eu vou falar sobre o olho de vidro, eu vou falar do paradigma do Aleph e vou falar também do síndrome do pavão. Pra vocês entenderem bem. Síndrome do pavão. Pra vocês entenderem bem. Síndrome de quê? Do pavão. Pavão? Eu explico em português que eu peguei para ver o que é na realidade mindset. Em francês, para quem quiser, c'est état d'esprit. Ou então, a nossa estrutura mental, o conjunto de valores, ideias, significados e atitudes que representam a maneira de agir, pensar e ver as coisas. Antes de tudo, eu preciso contar para vocês uma das histórias que eu mais gosto de contar. E eu gostaria que essa história fizesse parte da vossa vida a partir de hoje. A cena se passa na França, eu sou francês, tenho passaporte francês, com um rei que chama-se o rei Henri IV. Henri IV é um rei, o Henrique IV, é um rei interessantíssimo. Ele tinha muito poder e uma das coisas mais interessantes que o hobby dele era, ele era apaixonado por caça, mas não caça com qualquer coisa. Ele gostava de usar arco e flecha. Ele era viciado, totalmente viciado por arco e flecha. Ele queria saber, ele gostava, sabe, é um esporte, sabe o que é um arco e flecha? Tem um pedaço de madeira assim, um pouco assim, oval, e uma corda bem... E uma vez ele tá passeando, e ele está passeando numa cidade que se chama Rouen, na França. E ele está com o exército dele, e aí de repente ele entra num pátio, e quando ele entra no pátio ele vê, e tem no pátio, na parede, tem uma flecha, bem funda, na parede, justo no meio de um alvo. Dá para ver que essa flecha foi atirada de longe e acertou em pleno, em cheio no alvo. O rei para e fala, escuta, eu quero saber quem conseguiu atirar essa flecha, como é que é possível? E ele vê do lado e tem lá um arqueiro lá que está com o arco, com as flechas, e ele está andando, uau, ele falou, deve ser ele. E ele chega para essa pessoa, escuta, me fala uma coisa, você vai ter que me contar e me ensinar como é que eu faço para tirar uma flecha desse jeito. E aí ele falou, olha... Não, senhor, mas eu não vou falar não, majestade, isso aqui é um segredo meu. Olha, eu sou o rei, vocês sabem que eu te mando para Bastille e Les Oubliettes, tem lá um lugar que é as prisãozinhas, você vai lá. Falou em uma condição, eu lhe falo, mas eu vou falar a sós. O senhor manda todo o exército fora e eu vou falar a sós. O senhor aceita? Ele falou, tá bom, ele manda todo mundo embora e aí ele fica sozinho com o rei. E aí ele fala, então me fala. E aí o arqueiro chega e fala, majestade, eu vou lhe falar a verdade. Na verdade, eu não sou um bom arqueiro. Eu vou lhe falar, eu sou inclusive medíocre. Mas sabe, eu vou lhe falar uma coisa. Eu gosto muito de arco e flecha. Eu peguei meu arco, peguei a corda, estiquei ela toda com minha flecha, mas toda, fiquei bem longe, que toda a força que eu tinha, eu soltei a flecha. E soltei a flecha, e ela foi na parede, entrou fundo. E aí, eu fui lá e comecei a desenhar o alvo. Uau! Que incrível! Eu desenhei o alvo! Uau!
Esperto, cara, né? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Acho que era judeu. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Não, ninguém falou que era. Nós Com deduzimos. certeza. Nós deduzimos. Eu quero que vocês entendam uma coisa importante. Todas vocês ou sorriram, ou deram risada, ou fizeram algum comentário. Alô? Escutem bem. Bem. Alô? Eu quero que vocês saibam. Propaganda. Esta atitude é a atitude que a maioria das pessoas, inclusive vocês, tem. E eu explico bem. Vocês não pensavam que havia uma flecha tão forte, né? Não, essa foi forte. A maioria das pessoas, e pensem se vocês não fazem isso, fazem o que eles querem. Que você seja. E aí, depois, para sustentar o que eles fazem, eles montam uma teoria própria que sustenta as atitudes que elas têm. Elas atiram a flecha e depois vão construindo a teoria que faz o que eu vou fazer da minha vida. Eu acho que, eu sou da opinião que, eu faço aquilo, faço assim. Cada um cria o seu estado de ideia, seu mindset, que vai justificar que a pessoa possa fazer o que ela quer. Baseado, eu acredito, saibam vocês que todos nós temos vários ismos, certo? Por exemplo, eu sou o clementismo. Eu sou fanático do clementismo. Eu tenho aqui a Daisy, que é deisismo. A Daisy é fanática do deisismo. Cada um tem seu ismo. E com certeza, pelo menos tem um seguidor fantástico, que é a própria pessoa. Escutem bem. Isto é o que a gente tem que tomar cuidado e se conscientizar. Não podemos atirar a flecha e montar depois o alvo. É objeto de risada. Nós vamos agora seguir alguns exemplos de como mudar a nossa capacidade de ver as coisas. Temos a honra e o privilégio de sermos descendentes de um povo, que é o povo hebreu, que é a Israel que nós somos. Quem foi o primeiro hebreu? Alguém sabe? Abraham. Abraham, Avinu, Abrão, foi o primeiro hebreu. Ele se chamava Abraham Aivri. Ele se chamava Abraham o hebreu. Hebreu vem da palavra Ever. O que quer dizer a palavra Ever, para vocês saberem? Atravessou, não? Atravessar. Atravessar, ou melhor ainda, do outro lado. Por exemplo, eu estou num rio, estou no Yarden, que é o Jordão, Ever a Yarden, do outro lado do Jordão. E daí vem a palavra Ivri. Ivri quer dizer do outro lado. Por que será que Abraham se chamou o hebreu? Ele se chamou hebreu por um só motivo. E eu explico esse motivo já dando um exemplo para vocês. Vocês sabem que um dos países mais bonitos que tem é a Noruega. Alguém já foi para a Noruega? Noruega é uma coisa incrível, é cheio de cascatas. E lá é onde que nascem os salmões. Eles nascem na água doce, vão na água do mar e depois eles voltam para morrer aonde que eles nasceram. Sabiam disso? Eles voltam subindo a correnteza. E eu explico para vocês uma coisa bem clara. Numa cascata ou numa cachoeira, quando tem vários peixes, várias carpas ou salmões, como dá para saber qual que é o peixe que está vivo? Porque todos estão em movimento. Já que a correnteza é grande, todos estão em movimento. Quem está contrário? Muito bem, dona Tânia. Quem estiver remando contra a corrente, certeza está vivo. Uau! E aí, Abraham Avinu remou contra a corrente. Prova que ele estava vivo. E não só estava vivo, como até hoje, Am Israel, Hai Vekayam. Estamos vivos até agora. E nós, por incrível que pareça, estamos contra a corrente. Parabéns, Contra a corrente. parabéns, Clemão.
Olha, foi uma aula, um comecinho de aula impressionante. Escutem bem, escutem bem. Já começou, é? Não conheço nada. Aqui, qualquer país do mundo, eles estabelecem eleições baseadas em mudanças. Eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou permitir que isso seja feito, eu vou permitir passeatas na Paulista, disso, daquilo, tudo certo. Já está sendo permitido, só para vocês saberem, já vai poder ser adotados cachorros e vão poder se passar a herança para os cachorros. Vocês estão sabendo disso? Alguém é contra? Alguém é contra, pode ir preso. Atenção, escutem bem. Agora olhem bem. Saibam vocês, não, a lei não muda. A Torá, que é a nossa lei, que é a nossa Constituição, não muda, nunca mudou, nenhuma letra, nenhuma letra. Quem tem que mudar é o homem. Esta que é a nossa posição. Os valores não são mutáveis, são eternos. Estamos contra a corrente. Porque senão todo mundo pensa que, uau, antiquado, isso tudo. Você aprender a ter uma mente capaz de sim ir contra a corrente é uma coisa genial. Eu explico para vocês uma pequena história que aconteceu na realidade com o povo de Israel. A gente tem um personagem que se chama-se Yehoshua. Yehoshua era o ajudante de Moisés, de Moshe Rabbeinu. E aí, ele vai ir com 11 outros grandes líderes para visitar a terra, que é o que a gente chama os espiões que foram. Mas ele não se chamava Yehoshua, ele se chamava Osheia. Chegou Moshe e colocou um Yud para ele a mais. E ele, o nome dele, em vez de Osheia, virou Yehoshua, Josué. Tá? E era, precisou de um Yud, mudou. E a gente normalmente se pergunta, mas de onde que veio esse Yud? E aí? Da onde? Não. Não. Eu pensei que você falou. O que você falou, Jamil? De Sara, que se tirou. Tinha uma mulher que era nossa matriarca. Nossa matriarca, ela não chamava Sara. Ela chamava Sarai. Tirou o Yud que dá esse sinal I e ele passou esse Yud para Osheia, para Yehoshua. E a pergunta é, mas por que justo o Yud dessa mulher Sarai? E eu explico para vocês agora o porquê. Sarai, que virou Sará, acabou tendo um filho quando ela tinha 90 anos. Ela vai ter 90 anos, ela era estéril, e finalmente, sim, ela vai poder engravidar. E esse filho vai crescer e tem um outro, Abraham tem outro filho, que era ele com uma outra mulher, Agar, e esse filho se chama Ismael, que são os ismaelitas de hoje. E Sará, ela pegou e viu que a influência de Ismael sobre o seu filho, que se chamou Isaac, Yitzhak, não era boa. E ela não hesitou de ir contra tudo e contra todos, inclusive do seu marido Abraham, e falou, eu quero que você mande Ismael embora daqui, não é uma boa influência para o meu filho Yitzhak. E Abraham, que era o rei da bondade, ele falou, mas meu filho, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? E aí, Hashem, está escrito na Torá, falou, escuta, Shema Bekolá, escuta a voz dela, ela sabe mais do que você. E aí nós entendemos agora por que esse Yud foi para Osheia, virando Yehoshua para Josué. Essa mulher, Sará, que teve a força e a coragem de ir contra o maior líder da geração, que era Abraham, falando, não, nós não vamos permitir más influências na nossa casa. Esse Yud foi para Yehoshua. E Yehoshua, em função disso, vai ter a força e a coragem de ir contra 12 espiões que vão falar mal da terra, e ele vai falar, não, a terra é boa.
Esta que é a força de poder ir contra a corrente. Eu quero agora explicar bem para vocês umas coisas que a gente tem que ser bem entendidas, como que a gente chegou hoje para ser o que nós somos. Moshe Rabbeinu, que é Moisés, a gente estava preso no Egito, escravos no Egito. E aí, de repente tem Moshe, que vivia no faraó, e ele percebe que é judeu, ele vai fugir, ele vai ir para uma cidade que se chama Midian. E ele vai... Pode falar. Uma pergunta, ele mudou o nome antes dele ir para Israel ou depois? Quem? De quem? Moshe mudou. Deu para Yoshua? Antes dele ir. Antes dele ir para Israel. Sim, porque para dar a força necessária para ele poder ir contra. Muito bem se me lembrar, porque eu quero completar com uma coisa. Saibam vocês que nós somos descendentes de Abraham Avinu. Cada uma de vocês tem dentro dela uma centelha, uma chama que vem de Abraham Avinu, que faz com que você seja capaz, sim, de falar, olha, eu tenho essa visão, e essa visão, eu tenho uma visão que é correta. Saibam vocês que a gente tem que aprender com os erros. A maioria das pessoas, elas têm que saber, tem que aprender com os erros. Só que não dá tempo da gente fazer todos os erros sozinhos. Não dá tempo. Temos a vantagem e o mérito de sermos descendentes de um povo que errou muito. Se a gente aprender com o erro dos outros, com o erro do nosso povo, já estamos bem localizados. Muito boa pergunta que você fez. Saiba você, hoje nós temos que aprender dos erros dos outros. Então o que aconteceu? Quem teve força? Por que hoje a gente conseguiu falar não? Por que assim, por que assado? Tudo bem? Isso é uma coisa que é realmente interessante. A força de poder falar não. Moisés, Moshe Rabbeinu, por que a gente virou o que a gente é? O que você acharia, dona Rita, de uma pessoa... A senhora é da época do telegrama. Lembra? Hoje se manda um WhatsApp, se manda pelo Instagram, você pode mandar. Mas antigamente, pra vocês saberem, tinha-se telegramas. Nem tinha telefone. Nem tinha telefone, tinha telegrama. E aí, era a única vez que realmente a gente sentiu a força e a importância da fala. Porque o telegrama, sabe como era cobrado? Por palavra! Uma palavra custava uma fortuna, era R$1. Então, em vez de você falar como você está, que eram 3 palavras, você fazia uma só, como você está. Tudo sem intervalo para fazer com que seja uma só palavra para economizar. Imaginem você nessa época do telegrama, se você começa a receber telegramas, e você recebe 1, 2, 3, 4, e você não abre. E um dia você vê na tua mesa uns 20, 25 telegramas, e você fala, o que isso daqui está fazendo na minha mesa? E pega e joga todos os telegramas, sem abrir, no lixo. O que a senhora pensaria dele? Não é nada, imagina. Incrível, hein? Como é que é? Não tem consciência. Ninguém deixava. Mas eu estou lhe falando, olha, dona Rina, a senhora está aqui, não é por acaso. A dona Rina não está aqui por acaso, eu vou agradecer imensamente. Porque a senhora vai saber já. Já? Escutem bem. Ninguém, em sã consciência, jogaria telegramas sem lê-los. E agora eu quero explicar bem, eu vou para Moshe e eu volto para dona Rina. É bom não também comparar. Era sempre uma má notícia. Não, senhora! Não, senhora, eu não aceito, eu não vou aceitar. Mas Altov se mantou, pelo menos não é verdade. Quando eu casei, o número de telegramas que eu recebi de fora, só falando mais Altov é muito. Então, está rejeitada a afirmação. Então, continuamos. Moshe Rabbeinu, escutem bem. Moshe Rabbeinu, ele vai ser escolhido para ser aquele que vai ser o pastor de Am Israel. Como que aconteceu isso? Ele era o pastor das ovelhas de Yitro, que era o seu sogro. E um dia uma ovelha está fugindo, eu contei para vocês, e ele vai atrás da ovelha. E a ovelha não estava fugindo, foi até um riacho para beber, ela estava com sede. Nesse momento, ele volta carregando a ovelha.
apesar de ele estar mais cansado que a ovelha. Quer dizer, ele abriu mão do seu conforto para salvar o seu rebanho. Uau! Então, com certeza, ele pode ser também o pastor de Am Israel. Quando ele volta carregando a ovelha, ainda Hashem, Deus, não fala com ele. O que acontece? Ele está voltando quando de repente, não mais que de repente, no meio do caminho, tem uma sarça ardendo, mas não se consumindo. Tem uma sarça, um arbusto pegando fogo e não está se consumindo. E nesse momento, e é esse momento que eu quero que vocês entendam, Moshe Rabbeinu está lá e está escrito na Torá que ele parou e olhou para a sarça. E apesar disso, ainda Hashem não falou com ele. E ele começou a pensar, Moshe, o que é isso? Um arbusto que está ardendo e não está se consumindo? E aí sim, ele tomou a decisão de virar o caminho e se dirigiu até a sarça. Uau! E aí, e só aí, quando ele mudou de caminho, Hashem se manifestou. Moshe, Moshe, tira o sapato que você tem, porque o lugar onde você está pisando é sagrado. Uau! Vamos analisar um pouco agora nos nossos termos. Ele pegou Moshe, ele estava já com o rebanho. E ele, na realidade, ele está andando. E às vezes a gente está andando muitas vezes na vida, e as coisas acontecem. E a gente não percebe, a gente vai continuando. E a gente vai vendo. Moshe, ele teve duas coisas. Primeiro, ele parou. E ele viu, raciocinou e optou para mudar de caminho. Todas vocês, eu inclusive, várias vezes na vida recebemos algumas mensagens, alguns telegramas. Acontece isso, acontece outra coisa. De repente eu chego de paraquedas num shiur, e aí começo a vir depois mais uma vez no outro shiur de novo, e a minha vida vai mudando. E aí eu tenho duas opções: ou continuo andando sem abrir os telegramas, ou de repente eu começo a ver que eu estou recebendo algumas mensagens e que vale a pena eu parar, pensar, olhar e talvez ter a coragem de mudar de caminho. Uau! Telegramas não são abertos. A maioria das pessoas não abrem seus telegramas durante a vida. Eles vão seguindo como eles estão. E várias vezes, só depois de muito tempo percebem que podiam realmente ter lido esses telegramas. E eu quero explicar para vocês o que é um herói. Você sabe que todo país tem seus heróis. Todos. Os heróis no judaísmo, quem são nossos heróis? Quem são? Não, mas eu quero saber um herói real, dona Viva. Um herói real seria Abraham, Yitzhak. São heróis. Olha só, o Sérgio Moro pode ser um... Pode ser. Escutem bem. Todos esses personagens, eles não são heróis como de todos os outros países, porque eles ganharam guerra, ou ficaram poderosos, ou tiveram cargos políticos importantes. Todos os nossos heróis só são nossos heróis porque num determinado momento da sua vida eles foram confrontados com uma decisão: eu faço o que eu quero ou eu faço o que eu tenho que fazer. E todos os nossos heróis viraram heróis porque fizeram o que teriam que fazer. Isto que é um herói no judaísmo. Por isso Abraham, Isaac, Jacob e Moshe, nenhum deles virou herói porque veio guerras, tudo mais, nada. Uma das coisas que nós temos que saber é como mudar. Por exemplo, o nosso personagem que eu vou falar, que é Abraham Avinu. Esse personagem, Abraham Avinu, que eu falei que é um herói, ele é o rei da bondade. Sabiam que é o rei da bondade? Da hospitalidade. Da hospitalidade e da bondade. Hesed. Claro que Hesed, vou explicar bem para a senhora. Faz parte. Fazer bondade faz parte de ser hospitaleiro.
muito importante, porque ela fala assim porque Abraham Avinu ele tinha uma casa. Sabe como é que era a casa de Abraham Avinu? Ela tinha quatro entradas. Para a pessoa, se tivesse vindo com fome, não fazer mais uma voltinha, já entra direto na casa dele para poder comer. Incrível, né? Uma tenda com 4 entradas. Pode falar, Fanny. Ai, olha, eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer, o que é isso? Então, você falou que Abraham, Isaac, Moshe, né, são nossos heróis. São nossos heróis, tá bom. Não ganharam guerra. Sim. Tá. Davi... Sim, eu não falei o nome de Davi e eu já te explico agora de novo. Davi, por que eu não falei o nome de Davi? Davi, sim, teve que fazer guerra. Mas Davi não é nosso herói porque ele ganhou guerras. Davi é nosso herói só por um motivo. Porque ele ensinou para a gente fazer techuvá. Ele tinha uma mulher fantástica chamada Batsheva, que era de outro homem. Ele acabou pegando essa mulher. E no momento que ele fez isso, ele se arrependeu. E ele, a partir desse momento, ele falou: Hashem, eu estou com você. E ele ensina para a gente como que a gente tem que saber voltar, fazer techuvá. Essa palavra, só para vocês saberem, porque é no contexto. Techuvá, o que quer dizer techuvá? Alguém sabe? Retorno. Agora, retornar. Alguém aqui já foi para Pequim? Onde a senhora casou, dona? Em Hong Kong, né? Hong Kong. Em Bangkok. Alguém foi para Pequim aqui? Muito bem. Agora, todas as outras que não foram para Pequim, elas não podem falar, eu vou retornar para Pequim. Porque nunca foram. É verdade ou não? Só que a dona Tânia. Mas então, agora eu tenho que falar uma coisa. Quer dizer, como é que eu posso então falar que eu vou fazer techuvá? Eu vou retornar aonde? E a techuvá é retorno. Saibam vocês que para vocês entenderem bem, que todo Yehudi, todo ele, quando estava na barriga da mãe, todos eles estudaram a Torá com perfeição absoluta. E conta o Midrash que quando a pessoa nasceu, ela acabou esquecendo tudo. Então, nós temos dentro da gente o fato que a gente sim esteve completamente, totalmente do lado certo. Então hoje quando eu falo a palavra techuvá, é que realmente eu posso voltar a um lugar que sim, eu já estava, para vocês entenderem bem. E eu quero explicar só mais uma coisa. Abraham, que ensinou para a gente uma coisa que se chama Hesed. Hesed é bondade. Olam Hesed Ibaneh. Eu vou explicar esse conceito para vocês e vou contar uma pequena história. Olam Hesed Ibaneh, que quer dizer? Que o mundo se sustenta pela bondade. Olam, mundo, Hesed, bondade, Ibaneh, se constrói. O mundo se sustenta pela bondade. Tá claro? Claro. E eu vou explicar como é que funciona esse conceito de fazer bondade. Porque muitas pessoas, às vezes, elas sentem um pouco de dó de fazer bondade. Elas sentem, sabe o que? Como se elas estivessem perdendo. Elas pensam que elas estão fazendo um favor para as outras pessoas. Saibam vocês que é o contrário. Toda pessoa que começa a fazer hesed com a outra pessoa está fazendo a construção do seu próprio, da sua própria vida, do seu sustento espiritual. Saibam vocês. Como é que funciona o mecanismo de Olam Hesed Ibaneh? Olam Hesed Ibaneh quer dizer, olha, Deus criou o mundo com uma quantidade de bondade. Então ele manda bondade, porque se ele não mandasse bondade, a gente não respiraria, não viveria nem nada. Só que ele criou uma coisa que se chama um gatilho. Não um gatilho salarial, não. Um gatilho. E é um gatilho que é o seguinte: cada vez que eu faço um ato de bondade, além da bondade que já está destinada, que Hashem vai dar, automaticamente se libera uma quantidade extra de bondade que cai na terra. Cada vez que você faz um ato de bondade aqui, que seja com uma pessoa, que seja com um amigo, que seja com um parente, talvez uma pessoa em Tóquio é evitada de ser atropelada, alguma coisa boa acontece. É isso que quer dizer Olam Hesed Ibaneh. O mundo não pode viver sem bondade. Eu preciso contar para vocês então uma história verídica que aconteceu. E a cena se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Estamos no campo de concentração.
Vocês sabem que os nazistas, infelizmente, eram realmente totalmente cruéis. E um dia, um dos SS que estava vigiando o campo, chega para um dos Yehudim que está lá, fala, escuta, eu vou te dar a chance de você escapar em liberdade agora. Fala, como? Como assim? Fala, olha, você vai ter duas chances. Se você acertar, te dou a liberdade, te deixo fugir. E se você não acertar, eu te mato na hora. Opa! E aí, ele fala, sabe o quê? Eu tenho um olho de vidro. Você vai olhar atentamente para os meus olhos e você vai me falar qual que é o olho de vidro. E a pessoa, não, eu prefiro não, eu não quero. Sabe o que? Você não tem outra chance, eu te mato agora já. E aí o Yehudi que está lá e olha com muita atenção, e ele olha e fala, este é o olho! E ele acerta. E o SS fala, como é que é possível? Como é que você acertou? Não é possível, ninguém consegue acertar. Como que você acertou? Uau! Você vai me falar como você acertou? Eu não vou falar. Você vai me falar, senão eu não vou poder fazer. E aí ele responde, o Yehudi, eu vi que esse olho, que é o de vidro, ele tinha um pouquinho mais de humanidade. Vocês saberem o que é você perder a capacidade de fazer bondade, de fazer hesed. Estamos aqui nesse mundo para fazer isso. Eu gostaria que vocês tivessem noção do que é a gente manter o mindset que nós temos de herança. O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. E eu vou explicar uma coisa melhor. Tem um rabino que se chama Rav Galinsky. Ele faleceu faz um pouco tempo. E era um rabino que a gente costuma falar que ele era pequeno em tamanho. Realmente era pequeno em tamanho. Mas gigante. Gigante como homem. E um dia ele entra no táxi em Yerushalayim. Ele entra no táxi em Yerushalayim. E aí ele entra e automaticamente ele vê que ele estava indo de Yerushalayim para Tel Aviv. E ele vê que tem no táxi certificado de freios aprovado. Sabe? Porque os freios têm que passar por revisão para saber se estão funcionando, não estão funcionando. E aí ele pergunta para o motorista, o que é isso, certificado de freio? Não, isso daqui é para mostrar que eu consigo frear bem o carro. E aí o Rav, ele não entende, ele fala, escuta, eu não vou, você vai me desculpar, eu não contratei você para frear. Eu contratei você para andar. Não, mas eu não quero que você freie, eu quero que você ande. E aí o motorista começou a pensar, falou, meu coitado, é um velhinho. E realmente ele parecia um velhinho assim, coitadão. Sabe o quê? Não! O senhor tem que saber uma coisa, aqui não é isso. O senhor tem que entender uma coisa. Aqui é um certificado, porque na verdade o carro, ele vai, às vezes, a altas velocidades, muito alta velocidade, se ele vai, e a gente não sabe o que faz. Aqui eu estou te comprovando que, olha, é perigoso se eu estou em alta velocidade e se eu não sei parar, e se o carro não para. Uau, por isso estou te falando que meu breque ele funciona, ele para. E aí o Rav Galinsky chega e fala para ele, o Rav Galinsky não era nem um pouco. Agora eu entendi então. Quer dizer que na vida, a gente está andando e andando em qualquer lugar, a gente tem que saber parar e talvez mudar de direção. Porque a maioria das pessoas vão e nem percebem o que estão acontecendo. Vocês sabem que logo depois da guerra de 1966, o Rav Pesach Kron, é um grande Rav dos Estados Unidos, ele estava com um personagem chamado Moshe, que era um piloto da Força Aérea de Israel. E eles estavam andando, e esse piloto, depois da guerra, fez techuvá e virou religioso. E aí ele pergunta para esse piloto, o rabino pergunta, quando você estava na Força Aérea de Israel, que se chama-se Forças de Defesa de Israel, só para vocês saberem, escuta, qual foi o momento mais fantástico quando você era piloto? Uau! Moshe se ilumina e fala, uau, sabe, eu vou falar uma coisa. Na época a gente tinha os melhores aviões da época.
a gente tinha os aviões Mirage, que eram franceses. E tinha uma coisa fantástica nesses aviões, porque eles iam muito mais rápido que a velocidade do som. Tem um problema, quando você vai na velocidade do som, acima da velocidade do som, tem uma coisa que pode acontecer com você, que se chama vertigo. Quando você perde a noção, se você está indo para cima ou se você está indo para baixo. Uau! E é uma coisa perigosa. E aí, uma vez eu estava fazendo umas proezas fantásticas, e estava atravessando o céu numa noite escura, e estava eu com mais outros 4, quando de repente eu sabia que na realidade esses aviões tinham 2 altímetros, que indicavam se você estava perdendo ou não a altura. E por que tinha 2? Porque a pessoa tinha esse vertigo, ela tinha tanta certeza que estava indo para cima, que ela não acreditava no primeiro altímetro. Então achava que estava quebrado, olhava o segundo altímetro. E estávamos fazendo umas proezas, e eu estou fazendo acima da velocidade do som uma proeza genial, e eu estou subindo rápido. E eu olho o meu altímetro, e meu altímetro indica que eu estou perdendo altitude. Eu olho o segundo altímetro e percebo também que está indicando que eu estou perdendo altitude. E nesse momento eu pedi minha posição para meus colegas. Por favor, você pode me informar minha posição? E a resposta vem pelo rádio. Escuta, você tem que agora mudar a tua posição 180 graus, senão você vai se espatifar no chão. Nesse momento tomei a decisão mais difícil da minha vida. Sabendo que talvez eu ia realmente me espatifar no chão, eu acreditei, peguei a manivela e 180 graus, e meu avião, que ia se espatifar efetivamente, conseguiu escapar. Uau! Foi um momento fantástico. Mas aí chega e continua falando. Ele fala assim: olha, o senhor tem que saber uma coisa. Eu sei uma coisa depois que eu fiz Techuvá. Existe também uma coisa que se chama vertigo. Um vertigo espiritual. Quando na realidade as pessoas, todas confiantes, elas vão falando: eu vou fazendo o que eu quero, eu vou fazendo como eu quero, e vai fazendo, quando de repente vem um aviso, talvez dos nossos antepassados, de alguns grandes conselheiros: escuta, muda de direção, faz essa coisa correta, não faz como você quer, não faz atira a flecha para qualquer lugar, não, muda um pouco de direção. E aí, se a pessoa não escutar, e se ela não mudar de direção, tem grandes chances dela se espatifar na parede espiritual e acabar vivendo sem ter tido realmente um sentido nessa vida. Uau, essa foi forte. Vocês saberem, uma coisa importante para vocês saberem. Eu tenho que passar para vocês agora uma coisa interessante. Como que eu posso agora mudar o meu mind? Quais são as ferramentas que eu posso usar para mudar o meu mindset? Para eu aceitar, entrar novamente num conjunto de valores que são realmente reais, válidos e divinos. A cena se passa na Inglaterra e nós temos Mr. Joe. Mr. Joe é aquele professor de hebraico fantástico que a escola resolveu contratar. Ele tem experiência, já tem mais que 60 anos, já passou por várias coisas que acontecem. E aí, nós vamos ter uma coisa que vai acontecer que se chama o paradigma do Aleph. Do Aleph. E ele está lá, foi contratado nessa escola, e aí ele entra no primeiro dia de aula e vai ensinar para essas crianças que já têm mais ou menos uns 4 anos, praticamente quase 5, e eles estão aprendendo o quê? O Aleph Bet. E aí ele chega, o Aleph é a primeira letra do hebraico, certo? Já ouviu falar do Aleph, Fanny? Ótimo, Aleph. Então, tem umas escolas que chamam Aleph. Escutem bem. E ele entra lá e fala: olha, eu vou passar agora para vocês uma aula fantástica, como que ele tem experiência. Mr. Joe, yeah, Mr. Joe. Mr. Joe, ele chega lá, ele entra lá e fala: olha, eu vou ensinar para vocês a primeira letra, uma letra fantástica. Ela se chama Aleph. E ele desenha ela. E a letra Aleph se desenha assim, com assim. E a letra, por favor, você vai escutar isso daqui, Rabino, que aqui é um minutinho. A letra Aleph, ela é desenhada de uma certa maneira, e ela é simples, e ela chega lá, e tem o Yankale, que está no primeiro lugar.
E é o melhor menino da classe. Ele fala, Yankale, você vai me ajudar? Você vai falar, qual que é então essa letra? Ele mostrando no quadro, o Aleph. Essa letra, qual que é? Yankale. Nada. Yankale, por favor, eu vou te ajudar. Olha, a letra é Aleph. É só falar Aleph. Yankale, nada. Mr. Joe, que tem muita experiência. Yankale, essa letra aqui, a primeira letra do alfabeto é fácil. É Aleph. Yankale, nada. E aí, mais uma vez, Yankale, por favor. Você quer falar? Escuta calmamente, me fala qual que é essa letra. Aleph, fala. Yankale, nada. Nesse momento, o Mr. Joe, que tem uma experiência e tudo mais, ele sai fora e fala, calma, não deixa eu perder pela primeira vez, primeiro dia do meu emprego aqui, eu experiente. E ele sai, quando sai, todos os amigos chegam pro Yankale. Yankale, você sabe muito bem que essa letra é a Aleph, você é o melhor da classe. Por que você não está falando? Fala pra gente. Aí o Yankale chega e fala, eu vou falar pra vocês. Eu conheci esses caras começam com Aleph, depois vai Bet, Gimel, Dalet. Vão me perguntar todas as letras. Eu não vou querer aprender e fazer tudo isso com eles. Isso daqui é o paradigma do Aleph. As pessoas têm medo de aprender. Elas têm grande medo de começar a aprender porque elas vão mudar. Se você começa a aprender, você é obrigado a ter que mudar. Muito obrigado, Rabino. Foi muito útil sua... Je n'arrive pas. Deixar ele sem graça. Não faz parte. Faz parte. Vocês entenderam o que é o paradigma do Aleph? As pessoas têm medo. Quando às vezes eu falo com uma pessoa para chegar num shiur, olha, eu não vou mudar, hein? Sabe? A maioria das pessoas chegam e falam assim, eu quero saber uma coisa, eu não vou querer mudar nada, não, eu quero ser como eu sou. Opa, é verdade, as pessoas, não, mas se chama o paradigma do Aleph. Agora, ter a coragem de começar a estudar é uma coisa. E como que eu posso mudar? Eu posso falar com vocês muito tempo. E primeiro que eu tenho uma grande defasagem, porque eu falo com vocês talvez 1 hora por semana, e o resto do tempo toda a mídia está entrando nas vossas cabeças, com os conceitos que eles têm, que isto é permitido, que isso pode fazer, que quanto mais liberdade, que isso eu tenho que fazer, que me falta isso, me falta aquilo, me falta tudo. Vocês têm que saber uma coisa, vocês todas, se não tiverem necessidades, vocês não interessam à sociedade. Se você não quiser comprar um batom, você não vale nada. Se você não quiser saber se comunicar com uma pessoa, o Google não quer saber de você. O Facebook, se você não quer entrar nas redes sociais, não quer saber de você. Eles querem que vocês tenham necessidades. Necessidades como eles querem. Todo mundo, tudo é criado para que você possa ser um consumidor do que eles estão dando. Uau! Agora, eu posso falar vários tempo e não vai adiantar muito, porque é difícil. Mas tem uma coisa que pode salvar a gente. O síndrome do pavão. O síndrome do quê, dona Viva? Do pavão. A senhora sabe o que é um pavão? Se vocês foram já uma vez, se vocês já foram uma vez, tipo no zoológico, no Cima Safari, e vocês veem um pavão, o pavão é uma coisa, é lindo, né? O pavão é uma obra, sabe que o pavão só tem uma característica interessantíssima, sempre ele está no meio de terreno arenoso, de terra, e às vezes, muitas vezes você vê, eu já vi, por exemplo, uns pavões, às vezes ele fica na terra, e uma das coisas que o pessoal do zoológico ou do Simba Safari estão preocupados é que o pavão esteja bonito, porque senão ninguém quer ver um pavão feio. Então eles teriam a obrigação de limpar o pavão. Sabe como é que é? É difícil limpar um pavão da Sheila, sabia? Mas ele mesmo porque sabe o que? Você pega e você tem que ir lá e tirar o pó. E é muito difícil tirar o pó. Agora, é difícil tirar o pó. Se de repente, como, dona Rita? Ele quer sacudir no poder. Se de repente esse pavão sozinho abre a cauda dele e dá 3 sacudidas, 3, fica limpinho, lindo e fantástico. Isso para te ensinar que se você mesma não se sacudir, ninguém vai te tirar do lugar. Você tem que tirar, tem que dar uma sacudida. Temos várias coisas, temos que ler os telegramas, é umas coisas que a gente tem que saber entender isso. E eu vou finalizar
com a maior mudança de mindset que eu conheço. Eu acho que mais uma coisa que... Sim, Dona Viva. A pessoa quer ficar bonito perto dos outros, né? Não quer mudar, né? Quer nem o pavão. O pavão também não quer mudar. Senão, o que a senhora está falando é importante, que as pessoas colocam na sua vida uma coisa muito importante, que elas se preocupam muito com o que os outros vão pensar ou vão dizer, tá certo? Não só com a beleza não. As pessoas pensam o que vão achar, o que não vão achar, tá certo? Só Hillel, ele já falou no Perkei Avot, ele falou, e se eu não for por mim, Quem será? quem vai ser? Quer dizer, você tem que saber que você tem que ser por você e não viver tua vida em função do que os outros falam. Importante. Mas eu quero falar para vocês a história da maior mudança de mindset que eu conheço que tem a vida. Todos nós chamamos judeus, tá certo? Somos Yehudim. Yehudim vem de que personagem, Dona Rita? De Yehudá. Nós somos descendentes de Yehudá. Sendo descendente de Yehudá, as características que Yehudá tinha, nós temos. E uma delas vai ser essa história que eu vou contar para vocês, que vai ser uma grande mudança de mindset. Yehudá. Allons voir. Yehudá era o quarto filho de Leá, de uma matriarca. Ele vai se chamar Yehudá, porque como ele era o quarto filho, e eram 4 mulheres, sabia que iam ter 12 filhos, então Leá, nesse momento, se eram 4 mulheres, teria que ter 3 para cada uma. Quando ela teve 4, ela falou, opa, estou tendo uma porção a mais do que as outras. E ela resolveu fazer uma coisa fantástica. Ela resolveu agradecer a Hashem. Mas a maioria das pessoas querem agradecer, só que ela mudou. Ela falou, sabe o quê? Eu não só vou agradecer a Hashem, como eu vou personificar o agradecimento neste meu filho. E chamou esse filho de Yehudá, que quer dizer obrigado. Imaginem vocês terem um filho que se chama obrigado. Imaginem vocês terem um filho que chama assim, obrigado, me traz água, obrigado, vem jantar, obrigado, obrigado. É incrível, ela fez isso. Yehudá quer dizer obrigado, Leodot, agradecer, como você fala. É interessante. E Yehudá vai ser rapidamente o chefe, praticamente, dos seus irmãos. Uma pergunta, Fanny, estou disposto a responder. Como? Então está, olha, espero que cada vez mais você não tenha o síndrome do Aleph e queira aprender cada vez mais, você sabe? Escutem bem. E aí ele é o chefe. E vai acontecer uma coisa que de repente ele tinha um irmão que chamava Yosef. E todos os irmãos eram contra Yosef. E eles vão acabar vendendo Yosef para o Egito. Ele vai virar vice-ministro, mas isso não é o que interessa para a gente agora. Nesse momento ele poderia ter evitado a venda para o Egito de Yosef. Ele nesse momento ele caiu, e está escrito Vayir de Yehudá, ele caiu de nível, ele saiu da casa do pai, vai casar com uma mulher e vai ter 3 filhos. Vai ter 3 filhos, um se chama Onan e Shelah. 3 filhos. E vai acontecer que a mulher dele vai falecer. Ele não salvou Yosef, a mulher faleceu. E um filho, ele vai conhecer uma mulher fantástica, chamada Tamar. Bonita, linda. E além disso daqui, ela é grande no interior e no exterior. Eu vou explicar uma coisa para vocês, que eu quero que vocês guardem para o resto da vossa vida. O hebraico é a única língua no mundo em que a casca é igual ao interior, em que se identifica a mesma coisa do que a pessoa aparenta por fora do que ela tem por dentro. Eu explico para vocês que estão curiosos. Fala hebraico, não fala? Pois você sabe como é que a gente fala o interior em hebraico? A gente fala Pnim. Pnim. E vocês sabem como é que a gente fala o rosto? É as mesmas letras. Panim. É as mesmas letras. O rosto e o interior são as mesmas coisas. Tamar era bonito por fora e por dentro. Escutem bem. Vai casar com Tamar, só que ele achava ela tão bonita
que ele achava uma pena se ela ficasse grávida. Então ele não completava a relação da maneira correta. E isso daqui fez com que ele acabasse tendo relação praticamente fora. E Deus não gostou disso, está escrito na Torá, senão eu não poderia falar. Deus vai matar Er por causa disso. Como Er vai morrer? Obrigatoriamente, um irmão que morre sem filhos, o outro irmão tem que casar com a viúva. E esse outro irmão se chama Onan. E Onan, então, é obrigado a casar. E Onan também, ele acabou não tendo relações completas. Só para vocês saberem, onanismo, alguém já ouviu falar dessa palavra? Onanismo é a maneira com a qual a pessoa pode ter um prazer sozinho. Vem desse personagem, Onan, que acaba tendo um prazer sem Tamar. E aí ele tem que dar a mulher que se chama, ele tem que dar outro filho que se chama Shelah. Mas Yehudá fala, eu não vou dar. Ele é jovem. Não vou dar porque ele é muito jovem. E aí passa o tempo, fala, vou te dar depois. Passa o tempo e Tamar percebe que Yehudá não está dando Shelah para ela casar. E ela não pode casar com ninguém mais. Só pode casar com um irmão ou, eventualmente, também se pode casar com o pai. E ela fala, então, aqui uma coisa incrível. Sabe o que ela faz? Ela vai se fantasiar de uma prostituta, vai ficar no meio do caminho. E ela, que é nora de Yehudá, ela sabe que Yehudá vai passar. E ela está lá, ele não reconhece ela. Por uma maneira ou por outra, que eu não vou explicar hoje, ele é atraído por esta mulher. Ele vai ter relação, antes de ter relação, ela pergunta, qual vai ser meu pagamento? Fala, olha, eu vou te mandar uma ovelha. Tá bom, mas até você me mandar a ovelha, quais as garantias que eu tenho? Me dá alguma coisa. E ela dá 3 coisas. Ela dá o anel, ele dá o anel, o bastão e seu casaco. Tá bom, e eles têm relação. E aí, Yehudá, que era um homem que mantinha a sua palavra, mandou a ovelha. Só que quando mandou a ovelha, não tinha mais nenhuma prostituta lá. Nunca teve. Então eu falo, olha, tá bom, então ela assumiu que guarde as penhoras que ela tem. E passam-se 3 meses. 3 meses se passam. E aí tem a informação que sim, Tamar está grávida. Como está grávida? Não é normal. Ela só podia ir com meu filho Shelah. Nesse momento, Yehudá é o chefe da cidade. Informam para ele que ela está grávida. E há um julgamento e é decidido que Tamar vai ser queimada viva. Tamar vai ser queimada viva. Toda a cidade está assistindo, toda a cidade está assistindo. E aí chega Tamar. E ela muito bem poderia chegar e falar, escuta, Yehudá, o pai dos filhos, porque ela tinha gêmeos, é você. Você não lembra naquela curva? E ela não fez isso. Sabe o que ela fez, Tamar? Ela chegou e falou, o pai das crianças é dono desses objetos. Ninguém conhecia esses objetos, só uma pessoa. Quem é? E agora eu faço uma pergunta para vocês. Se coloquem no lugar de Yehudá. Não salvou o seu irmão que foi para o Egito. Mulher faleceu. Um filho faleceu, outro filho faleceu, e ele cometeu alguma coisa que não poderia talvez ter feito bem, e nesse momento ele está confrontado com uma decisão. O que vocês fariam no lugar de Yehudá? Hein? É interessante. Eu vou dar algumas ideias, Ela podia falar assim, Yehudá, pode falar assim, sabe o quê? Ela não é justo? Ela me enganou? Ela não pode me enganar assim. Como é que é isso? Ela me enganou? Ela merece morrer. Ou então ele podia pensar assim, sabe o quê? Meu pai é Yaakov. É o patriarca. Se ele souber uma coisa dessa daqui, não sei o que pode ser. Não posso deixar isso acontecer de jeito nenhum. Terceira opção, sabe o quê? Vou queimar um arquivo morto. Vou virar isso aqui, arquivo morto, acabou, ninguém vai saber, acabou. Ou então poderia falar assim, sabe o quê? Eu vou abrir uma comissão parlamentar de inquérito que vai averiguar os casos e realmente talvez depois tudo isso acabe em pizza. Em vez disto, neste momento, Yehudá assumiu. Ele falou, ela é mais justa do que eu. Uau! Na frente de todo mundo ele assumiu que ele era. E a partir deste momento ele virou rei. Todos os reis de Israel, inclusive o Mashiach que vai chegar, é descendente de Yoá. Porque neste momento ele teve a coragem de mudar o seu mindset e falar, uau, eu errei. O verdadeiro rei não é aquele que faz tudo e ganha, é aquele que admite que errou e muda a direção. Foi ótimo ter falado com você. Obrigado.